dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Arena Jovem. Hoje vamos começar mais uma tertúlia jovem, isso aí, mais uma tertúlia, nossa terceira tertúlia, nosso terceiro vídeo. Toda segunda pode aparecer aqui que nós vamos ter um videozinho para continuar nossa leitura da Bíblia. Primeiramente falamos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Agora nós estamos falando sobre a queda do homem. No início nós falamos sobre a criação, né? Vídeo passado falando sobre a criação, Deus criou o homem, Deus criou todo o universo, e agora nós estamos falando sobre a queda do homem, ou seja, quando o homem entra em pecado. Vamos falar sobre isso hoje, Deus fazendo o homem a sua imagem e semelhança, e o homem transgredindo a lei de Deus, ele indo contra os desígnios de Deus, tomando aquela decisão de comer do fruto. O homem conhecendo o bem e o mal. E quando ele começa a conhecer o mal, o pecado entra na humanidade. Então vamos começar, Deus fazendo o homem a sua imagem e semelhança. Quando nós estudamos, nós lemos na passagem anterior, em Gênesis 1, 2, aparece toda a criação. E a gente entende que toda a criação feita por Deus era boa. E Deus criou o homem de uma forma especial. E lá na Bíblia fala, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, de uma forma especial. Deus também formou o homem de uma forma pessoal. Deus se envolveu na criação do homem. Ele soprou nas narinas o sopro da vida, ou seja, ele se envolveu de uma forma pessoal na criação do homem. Vamos só ler então rapidinho Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde está escrito isso? Lá em Gênesis 2, capítulo 7, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, está escrito: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Vocês leram isso na Bíblia? Vocês pegaram a Bíblia e leram o capítulo 1 e o capítulo 2? Leiam o capítulo 1 e o capítulo 2 e vocês vão ver como Deus criou tudo, como Deus criou o universo e como Deus criou o homem e a mulher. Como Deus deu esse trato especial na criação do homem e da mulher. Então, nós temos na Bíblia falando que tudo o que Deus tinha feito era muito bom. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito e eis que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus fez era muito bom. No capítulo 3, então, agora de Gênesis, quando nós estamos entrando agora nesse novo capítulo, é narrado então a queda do homem. Ou seja, o homem tomando uma decisão contra o propósito que ele foi criado. Uma decisão contra o seu propósito da sua criação. A serpente, lá narra no livro que a serpente oferece o fruto a Eva. E Eva prova desse fruto e ela oferece o fruto a Adão. Então, ao comer esse fruto, quando Adão e Eva comem esse fruto, eles começam a conhecer o pecado, eles começam a conhecer o bem e o mal. Ao comer o fruto, o homem tem esse conhecimento e aí o pecado entra na humanidade. O homem se torna mortal. Isso é uma consequência do pecado. E Paulo, vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 23. Lá fala isso, Paulo fala que a consequência do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Paulo fala que a consequência do homem ter pecado foi a morte, né? Nós somos mortais, nós morremos, porque nós pecamos, nós nascemos com pecado. A palavra pecado, nós estamos falando tanto de pecado aqui, então a palavra pecado ela vem de amartia do grego, e quer dizer, significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo, ou também pode ser traduzido para fugir da marca. O pecado pode ser traduzido como falha ao alcançar a finalidade pela qual o homem foi criado. Então o pecado é errar esse alvo, também é transgredir a lei de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 4 fala sobre isso. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, isso aí que nós temos que ter sobre o pecado. Lembre-se, pecar, né, do grego é errar o alvo. Quando você está pecando, você está errando o alvo pelo qual você foi criado. Você está errando e você está transgredindo a lei de Deus.
O pecado afetou todos que vivem desde o início dos tempos. E aí nós vamos encontrar isso em várias passagens, não só em Gênesis. Vários apóstolos falam sobre isso. Também Paulo fala muito sobre isso, em várias das suas cartas ele fala sobre isso. Vamos começar a ler aqui em Atos, que é um livro histórico. Em Atos capítulo 17, versículo 26, ele fala que de um homem só fez Deus todas as raças humanas. E a partir disso, vamos começar a ler aqui. De um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação. Então em Atos está falando sobre a criação do homem, que de um homem só todas as nações foram feitas. E ali fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 22, está falando sobre a transgressão. Já Paulo fala sobre isso, sobre esse pecado que nós herdamos de Adão, que é o primeiro homem vivente na terra. Está escrito aqui: pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Olha que interessante, ele está falando que a partir de Adão, todos nós começamos a morrer. E aí ele já fala que Cristo, Então quando a gente começa a falar de Cristo, a gente entende que a Bíblia que fala sobre Cristo, ele fala sobre a pessoa do Deus Filho. A Bíblia fala como é essa história da nossa redenção. A partir do momento que nós transgredimos, que nós nos sucumbimos ao pecado, a partir desse momento, em Gênesis capítulo 3, a história da Bíblia se desenrola, que é uma história de redenção, é uma história da redenção da humanidade. O que temos então? O pecado separando o homem do nosso Pai Celestial. Nós somos expulsos do jardim do Éden, nós somos expulsos da presença de Deus. O pecado faz a humanidade precisar de perdão. A partir do momento que nós somos separados de Deus, nós precisamos nos unir novamente com esse Pai. Só que para nós nos unirmos com esse Pai, nós precisamos do perdão dos nossos pecados, porque Deus não tolera o pecado. O pecado faz a humanidade precisar desse perdão para que nós possamos nos unir novamente. E aí temos então essa pessoa de Jesus Cristo, com a sua redenção. Ele morre por nós para perdoar os nossos pecados. E aí a humanidade, através de Jesus Cristo, pode ser redimida de todos os pecados. E através da graça de Deus, olha que graça que Deus nos concede, porque nós merecemos a morte. Mas através da graça de Deus, nós podemos ser remidos dos nossos pecados. E na Bíblia então temos isso, a revelação de um Deus triuno. A Bíblia fala sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia registra todos os atos salvadores de Deus na história. A partir de Gênesis 3, nós temos todos os atos salvadores, todas as propostas, todas as alianças que Deus faz com o homem para começar a construir a redenção da humanidade. E a redenção através da sua palavra. Lembra que nós falamos no primeiro vídeo? A palavra é quem? Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é reconhecido como a palavra. O Deus Filho é a palavra. Nós temos a redenção em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus Filho, a palavra. Nós temos redenção na palavra. A revelação então é dividida na Bíblia, A revelação da Bíblia é dividida em 4 partes. As 4 partes, sendo que delas a gente já viu a primeira, que é a criação da humanidade, é a primeira. Nós temos a segunda, que é a queda do homem. A partir então da criação, nós temos a queda do homem, que nós estamos vendo agora. Então, Gênesis 3 tendo a queda do homem, a partir de Gênesis 4 começa a terceira parte, que é a redenção da humanidade. A partir de Gênesis 4, nós temos o começo da redenção da humanidade, a história que se propõe a Bíblia, para nós conhecermos a palavra, que é Jesus Cristo, e a partir da palavra, a partir de Jesus Cristo, nós podemos ter a redenção. E isso vai até Judas, que é o último livro, a última epístola, que é Judas, as epístolas gerais. A partir de Judas até Judas nós temos a história da redenção, onde você está instruindo as igrejas. E aí depois de Judas temos a quarta parte, que é
a consumação. Nós temos João falando sobre o Apocalipse. Em alguns lugares se fala revelação. Apocalipse chama revelações, ou seja, onde João revela ao homem os fins dos tempos. E a gente chama isso de consumação de todo o projeto que Deus tem para a humanidade, de redenção através da sua graça. Então, para hoje, jovens, vamos só começar a ler o capítulo 3 de Gênesis. Vocês leiam o capítulo 3 de Gênesis hoje, para vocês entenderem como é que funcionou essa queda do homem, como é que funcionou a transgressão do homem. Vamos ler isso a partir de hoje e na próxima semana vamos iniciar o processo de redenção. Semana que vem vamos iniciar a redenção do homem através da graça de Deus. E aí já começa em Gênesis 4, com toda a história. Vamos dar um passo a passo do que foi feito através de toda a história da humanidade, onde Deus trabalha para de pouco a pouco, revelando de pouco a pouco, revelando de forma gradual, todo o seu esplendor, todo o seu poder, para que assim o homem seja salvo e liberto do pecado. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Vamos ler, fica essa tarefinha para casa, leia Gênesis 3 e até a próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos com mais um vídeo, segunda-feira. Amém? E até lá então.